Bom, que Deus abençoe o meditar na sua palavra. Amém. Esse hino foi escolhido propositalmente para a gente conversar um pouco sobre a palavra. Como eu disse antes, no texto de Tiago nós lemos um pouco sobre a boca, sobre as palavras que saem da nossa boca. E às vezes não parece, mas a nossa língua causa um grande estrago, não é mesmo? E eu gostaria que nós pensássemos sobre a importância dessas palavras que saem da nossa boca, porque com elas nós podemos fazer algo bom ou algo ruim. Nós podemos abençoar uma pessoa e ao mesmo tempo nós podemos estragar a vida dela também. E a fala ela não é algo de toda a criação, mas ela é algo nosso. Deus nos deu o dom de falar, de nós nos comunicarmos, e isso nos diferencia dos animais, por exemplo. Os animais não são seres racionais como a gente, mas como o próprio texto diz, os animais podem ser dominados, mas ninguém ainda conseguiu dominar a própria língua, a própria boca. Nós necessitamos de comunicação e dentro das nossas vidas, é claro, todos aqui têm trabalhos, estudos, amizades, família, relacionamentos pessoais também com outras pessoas. E nenhum desses relacionamentos nós conseguimos fazer em silêncio. Nós precisamos nos comunicar, nós somos pessoas comunicativas. Nós necessitamos dessa comunicação e até hoje mesmo, durante o culto, nós temos uma comunicação, não direta, mas indireta, por meios onde o próprio Deus fala ao seu povo. O próprio Deus utiliza a boca e Ele fala com o seu povo. Nós vemos isso por meio da palavra, da sua Santa Escritura, e também por meio dos sacramentos, como por exemplo nós iremos receber hoje na ceia. Por meio do texto de Tiago, Deus deixa ensinamentos muito claros sobre as palavras que saem da nossa boca. E parando para pensar um segundo, olhando para toda a nossa história, toda a história da humanidade, às vezes a gente separa a história bíblica da nossa história, mas não, é uma história só, é uma história linear, ela acontece realmente. A nossa vida toda é baseada por meio de palavras. Um exemplo bíblico disso: no princípio não havia nada, então Deus disse que haja luz. Mas aqui está o foco, Deus disse. Por meio das palavras, Deus cria todo o universo e tudo o que nele existe. Por meio da palavra, tudo veio a existir, tudo foi criado. Mas também, por outro lado, apesar de tudo aquilo que Deus criou era bom por meio da sua palavra, assim também por meio das palavras aconteceu algo ruim, logo após isso. Vocês se lembram o que aconteceu? Conforme o texto bíblico? Por meio das palavras, a serpente gera a dúvida no ser humano e leva o ser humano a pecar. Por meio das palavras ditas, o ser humano cai em pecado, o ser humano desobedece a Deus e come do fruto proibido. O ser humano tinha uma perfeita relação com Deus, estava tudo perfeito, algo que nós não conseguimos imaginar, uma perfeição no jardim do Éden. E por meio das palavras ditas da serpente, o ser humano cai. O ser humano duvida de Deus, ele se orgulha, ele tenta ser igual a Deus. E hoje nós vivemos em tristezas, nós temos dores, temos angústias e muitas tribulações também. Por meio das palavras também, seguindo um pouquinho mais no texto bíblico, Moisés recebe as placas da lei, as 2 tábuas da lei, onde Deus demonstra a sua perfeita justiça e a sua perfeita vontade ao povo. Ou seja, Deus fala com a sua criação, Deus fala com o seu povo. E assim também, conforme o texto de Isaías que nós lemos hoje, Isaías, inspirado divinamente, ele profetiza sobre aquele que haveria de vir, sobre o perdão que haveria de vir a todos os povos. E ele faz isso dizendo o seguinte:
O Senhor Deus me ensina o que eu devo dizer, a fim de animar aos que estão cansados. Todas as manhãs Ele faz com que eu tenha vontade de ouvir com atenção o que Ele vai dizer. O Senhor Deus me deu entendimento e eu não me revoltei, nem fugi dele. Aqui é um texto claro sobre Jesus. Jesus sofre a morte de cruz e não foge do seu sofrimento. Ofereci as costas aos que me batiam e aos que arrancavam a minha barba. Não tentei me esconder quando me xingavam e cuspiam no meu rosto. Por meio das palavras, nós temos a profecia de que haveria de vir um Salvador para redimir aquela criação caída em pecado. Então, novamente aqui, Deus fala com o seu povo. Aqui, eu queria trazer até uma imagem. Deixa eu só ver se funciona aqui. Que é uma imagem que demonstra Jesus crucificado e que é o que se completa, né, no Novo Testamento, conforme nós vimos. E em alguns períodos da história também, por exemplo, por meio da Reforma, Lutero, com as suas palavras, com os seus ensinamentos, ele traz a Bíblia de volta ao povo. Ele traz a Bíblia a uma linguagem acessível, a que todo mundo pudesse conhecer. E até aqui nós falamos de uma coisa ruim e de várias coisas boas. Só que trazendo para um contexto um pouquinho mais próximo da gente, talvez não tão longe, tem uma parte da história que ela machuca muito a todos nós quando nós pensamos. Por meio da palavra, deixa eu só ver aqui a próxima imagem, por favor. Eu não sei se dá para ver claramente aqui em cima, mas tem um personagem histórico muito conhecido. Vocês se lembram mais ou menos desse cara aí? Né? Tem um símbolo lá em cima também, que é um símbolo de um grande desastre, né? O exército com muitas armas. E aqui em cima um personagem histórico muito notável. Né? Um personagem assim que geralmente a gente assemelha como o próprio diabo, né? Por meio de um discurso inspirador, palavras de emoção, palavras fortes, esse cara aqui ele consegue convencer uma nação inteira de que eles eram superiores ao povo, né, o judeu, e faz um dos maiores genocídios da história da raça humana. Foram 6 milhões de judeus mortos, fora as outras pessoas que eles mataram em guerras. Tudo isso por meio de palavras, discursos inspiradores que convenciam as pessoas de que eles eram melhores do que os outros. Ou seja, aqui a boca está sendo utilizada para o mal, está sendo usada para fazer um mal terrível, né? Que é justamente o que Tiago diz. É isso que acontece com a língua, mesmo pequena, ela se gaba de grandes coisas. Vejam como uma grande floresta pode ser incendiada por uma pequena chama. A língua é um fogo, ela é um mundo de maldade, ocupa o seu lugar no nosso corpo e espalha o mal em todo o nosso ser. Com o fogo que vem do próprio inferno, ela põe toda a nossa vida em chamas. E aqui daí eu queria parar um pouquinho no contexto histórico aqui. Pode ser uma imagem bem forte, que lembre, né, de toda a raça humana. E esse é um dos efeitos do pecado. Olha quão mal as palavras podem ser. Mas agora pensando, né, no nosso... Deixa eu voltar uma imagem aqui. Pensando uma imagem assim, nas nossas vidas. Quem aqui nunca ficou sabendo de alguém que falou mal das suas costas? Nas suas costas, né? Todos aqui falam mal de alguém e com certeza alguém já falou da gente. Às vezes pode ser aquela questão assim, é só uma fofoca. Só uma fofoquinha, assim, não tem mal nenhum, né? Não tem problema nenhum. Tem até algumas pessoas que dizem que isso faz parte da área da comunicação, né? Só que quando a gente olha para o texto bíblico como um todo, para os mandamentos de Deus, o 8º mandamento, não dirás falso testemunho contra o teu próximo, está intimamente ligado com o 5º, não matarás.
Porque quando você fala, quando você utiliza a língua para fazer esse mal, você fere a imagem do outro, você mata a imagem do outro. Como por exemplo, uma vez no ensino médio, eu comecei a estudar de noite. E era no segundo ano do ensino médio. Daí eu cheguei, era uma turma bem adulta, uma turma bem grande, né? Nós tínhamos por volta de 20 pessoas na turma. Tinham 17 meninas, se eu não me engano, e eu e mais 2 meninos na turma. Né? Era uma turma bem diferente. Eu saí de uma turma do primeiro ano com 17 meninos e 3 gurias, e depois foi o inverso. Chegando no ensino médio de noite, que eu mudei de turno, eu tive que fazer novas amizades. Uma delas, né, conversando com 2 meninas que nós geralmente sentávamos na frente do professor, para ter um foco maior, né? Nós gostávamos muito de estudar. Gostávamos muito de conversar durante a aula, assim, estudar e fazer o trabalho o melhor que podia. Só que dessas 3 pessoas, né, uma delas fazia Jovem Aprendiz comigo, que a gente estava fazendo um curso para trabalhar num hospital, que depois eu trabalhei também por um tempo. Então, tinham 3 pessoas, eu, essa pessoa que estudava comigo e trabalhava, e a outra que só estudava. Essa do meio, ela falou para outra menina que eu tinha falado mal dela no trabalho, visando fazer a cabeça dela, não sei porquê. E ali então uma amizade que se tinha no início, né, aquele início de vínculo, foi quebrado totalmente, de modo que a pessoa me ignorou o ano inteiro, sendo que eu não tinha falado mal dela. Muito pelo contrário, essa outra pessoa tinha falado mal e ela fez a cabeça da outra por isso. Então, olha só, por uma pequena mentira sobre algo que não aconteceu, eu perdi uma amizade de 1 ano. Lá por novembro, isso foi feito em fevereiro, né? Lá por novembro eu consegui um oi. Um oi, tudo bem. Né? E daí eu perguntei para ela, olha, o que foi que aconteceu? Daí, acho que ela já até tinha esquecido um pouco, a gente conseguiu conversar um pouquinho, mas nada demais, já tinha sido feito o estrago. Então, às vezes, uma mínima coisinha estraga a vida de alguém, estraga muitas coisas que poderiam ter sido, né, uma amizade muito boa durante aquele ano, mas que foi estragado por uma mínima palavra. E com isso nós podemos pensar assim, como que nós temos utilizado as nossas palavras? Como que nós temos utilizado a nossa boca? Elas fazem o bem ou o mal? As palavras elas têm uma importância imensa nas nossas vidas, pois, além de elas poderem fazer o mal também, todos nós aqui fomos instruídos, não é mesmo? Por meio das palavras dos nossos pais, nós fomos instruídos. Nós recebemos conselhos de muitos amigos por meio de palavras. Nós recebemos aconselhamento dos pastores, né? Nós recebemos ensino nas escolas, aqui na igreja também, por meio das palavras. Mas também por meio dela nós recebemos muitas críticas, fofocas, né? Somos mal falados. Mas como que nós podemos resolver isso? Como que nós podemos tratar disso em nossas vidas? Dentro do nosso trabalho, família, amizades, estudos, como você tem usado as suas palavras? Mesmo louvando a Deus, assim como o texto de Tiago traz, que uma boca que ela pode louvar a Deus, ao mesmo tempo ela pode amaldiçoar a outra pessoa, nós temos louvado e agradecido a Deus, mas será que de vez em quando a gente acaba mudando a mensagem? Porque junto com o que a gente fala também, a gente faz, não é mesmo? Tem um ditado muito conhecido, meu pai às vezes me dizia, né, justamente, né, ensino de pai e de mãe, né, meu pai me dizia, olha, aquela frase que alguém fala, né, não, faz o que eu falo, mas não faz, não, agora eu me confundi aqui, né, faz o que eu faço o que eu digo, mas não faça. Isso, exatamente, né? As nossas palavras, elas têm coerência com aquilo que a gente faz? Será que tem?
Porque a palavra de Deus, ela não precisa ser somente falada, mas ela também precisa ser vivida. As palavras, as nossas ações, elas precisam ter coerência com aquilo que a gente diz. Eu imagino que se alguém aqui no trabalho chega e diga, olha, eu sei falar inglês, e daí chega numa reunião e não sabe, fica bem complicado, não é mesmo? Então, se eu digo que eu amo ao meu próximo e não ajudo o necessitado, como que fica? São pontos muito interessantes para pensar, né? Mas mesmo saindo todas essas palavras ruins, todas essas palavras, né, problemas que podem gerar também, há coisas muito boas na nossa vida. Há coisas que são maravilhosas, coisas que a gente não consegue nem descrever o quão boas elas são. Nós usamos as nossas palavras também para coisas boas, e um dos exemplos de uma das coisas maravilhosas que nós podemos fazer falando com alguém é falar sobre Jesus para essa pessoa. Falar sobre Deus, sobre o amor que todos nós aqui recebemos, justamente com essa imagem aqui em cima, que a primeira imagem aqui é o batismo e a Santa Ceia, né? Quão grandes são as bênçãos que nós recebemos. No início do culto nós confessamos os nossos pecados e nós recebemos o perdão completo de Deus. A partir do perdão dos pecados nós temos uma nova vida, nós temos a salvação plena em Cristo. Não depois, em algum outro momento, né, a salvação, mas a salvação já é agora. A partir do momento do perdão nós já estamos salvos, porque Cristo nos promete isso. E é justamente sobre isso que nós podemos falar com as outras pessoas. Levar a palavra de Deus, esse amor que nós recebemos, porque nós amamos porque Ele nos amou primeiro. Lá em 1 João 4,19. Nós amamos porque Deus nos amou e a partir disso nós também levamos esse amor às outras pessoas, buscando levar para elas para que elas conheçam Jesus por meio das nossas palavras também. Que Deus nos utiliza como meios para proclamar o Evangelho. As nossas palavras devem ser para louvar e agradecer a Jesus por tudo que Ele faz por nós. Ao invés de nós ficarmos falando talvez mal, né, criticando alguém e coisa, mas nós podemos realmente levar essa palavra salvadora de Cristo. Assim como a palavra pode ocasionar tantas coisas maléficas, ela também é fonte de vida. Fonte de vida e vida em abundância. Não só uma vida terrena aqui, né, ensinamentos, coisas que a partir do momento que a gente morre a gente não leva nada junto, mas uma palavra que leva aos céus, para a vida eterna. E olhem que grandes coisas a palavra de Deus opera em cada um de nós. Por meio das palavras de Deus, conforme Isaías falou, Cristo veio ao mundo e morreu por cada um de nós. Tudo isso para que a gente tivesse perdão, vida e salvação. Também por meio da água, por meio do batismo, da palavra unida à água, nós recebemos uma nova vida, um lavar regenerador e perdão dos pecados. E por meio disso também, por meio da Santa Ceia, Cristo diz, fazer isto em memória de mim, para a remissão dos pecados. Então Cristo continua vindo a nós por meio da sua palavra, por meio dos seus sacramentos, para que nós tenhamos todas essas grandes bênçãos e acima de tudo a vida eterna. E por tudo isso, por meio da sua palavra, Deus nos concede vida, não uma vida assim, ou não uma vida assim, algo meio supérfluo, por assim dizer, algo meio vazio, mas Ele nos promete uma vida que a gente não consegue imaginar. Lá em Apocalipse 21, ele diz, Jesus diz que o céu será um lugar onde não terá mais choro, nem lágrima, nem dor, nem pranto, e o próprio Deus vai enxugar todas as lágrimas. É um lugar de completa alegria, e isso tudo Cristo nos promete por meio da sua cruz, por meio da sua ressurreição,
pois Ele mesmo veio a nós. E assim, Ele nos garante a vida eterna e a salvação. Então que nós possamos sempre meditar nessas palavras, lembrando que Cristo veio a nós e Ele nos traz todas essas inúmeras bênçãos e que também nós podemos falar isso para as pessoas, para que cada vez mais pessoas recebam isso. Então que Deus nos abençoe e guarde ontem, hoje e para todo sempre. Amém.